Fala pessoal, vamos lá, 27/9, quarta-feira. Já tinha gravado bastante do vídeo aqui, a ferramenta que eu uso está dando problema, perdi o vídeo todo, mas vamos lá, vamos começar de novo aí. Ibov, chegou a ativar aquele pivôzinho que eu comentei lá no vídeo de ontem no início do dia, ó. Perdeu essa mínima, mas voltou para dentro dessa região, tá? É, Então vamos ver se ele ainda vai ter força para dar continuidade nesse movimento. Pode ser que o mercado talvez fique meio travado aqui nessa região, ó, tá? Quem sabe ir acumulando para fazer um rompimento e tentar buscar os novos alvos aí para baixo, retração de 50%, média de 200 e 61,8, tá? Enquanto essas médias aproximam, porque está um pouco distante aí, ó, média de 9, 21 e 50, tá? Querendo ou não, ele vem de um rompimento lá de cima. Então, vamos ver. Mas chegou a ativar hoje esse pivô, tá? Amanhã pode ser que ele faça um repique também. Seria uma movimentação aí natural. Se ele seguir caindo, demonstrando força e pressão de venda, para ativar definitivamente esse pivô, a gente vai ter aí como trabalhar esses alvos aqui. Primeiro seria 50%, tá? Mas eu imagino que ele faça um repique aí, devido aos últimos dias todos aí de queda, em um movimento mais amplo aí pelo gráfico diário, tanto no Ibov aqui quanto no índice, que a gente vai ver, tá? Então vamos seguir acompanhando e ver como que ele se comporta, tá? O que mais que a gente tem aqui? Hoje foi um candle de dúvida, bastante movimentação, tá? A gente viu aí, ó, o mercado bem agitado. Amanhã a gente tem agenda importante aí já, ó, já vou destacar aqui, aproveitando o gancho, tá? Amanhã a gente tem dados importantes aí, que é o que? Ó, a gente tem dados de... Esse aqui é o de hoje, né? Aqui para amanhã. Aí, ó, às 9h30 a gente tem dados relativos ao crescimento do PIB americano. Então, dados importantes aí que podem movimentar bastante o mercado. É o que eu sempre destaco para o pessoal. Payroll, PIB, inflação e taxa de juros. São os principais aí que mais movimentam o mercado. Tem alguns outros dados aí que normalmente ficam 3 estrelas, mas os principais mesmo são esses, tá? Então amanhã vamos ficar atento aí com esses dados aí de crescimento do PIB americano, que pode dar uma movimentada no mercado. O Ibov pelo semanal, ó, tá ativando aí esse pivô, quebrando uma estrutura de alta, tá? Para puxar uma possível reversão. A gente ainda tem 2 dias aí na semana. Vamos ver como que vai fechar esse candle semanal. Se ele fechar próximo da mínima aí, ativando esse pivô, aí vai confirmar aí a quebra da estrutura para um pivôzinho de baixo para buscar essas regiões aqui de alvo. Se ele voltar aqui para cima, pode deixar mais uma rejeição nessa região aqui, que é um suportezinho aí, tá? Beleza? Bom, é isso que a gente tem aí do Ibov. Índice futuro, vamos lá. Hoje foi um dia bem movimentado, pessoal. Pelo Intra60, o que a gente pode ter amanhã? Se o mercado conseguir superar essa região aqui, superar essa média de 21, ó, que vem conduzindo há bastante tempo, tá? Deixar aí um pullbackzinho, um pivôzinho de alta, ele pode voltar a testar esse suporte perdido aqui, virando resistência, uma região de troca de polaridade, tá? Então é importante ele conseguir superar. Ele terminou o pregão de hoje fazendo um repique em cima de uma região, ó, de retração do dia. Se a gente pegar essa região aqui, ó, 50% com 61,8, tá? Então é importante ele superar essa região para confirmar que isso daqui não foi apenas um repique para continuar a queda, tá? E aí sim, ele rompendo essas regiões aí com médias, faz um pullback e entrega uma pernada aí para, quem sabe, corrigir de forma mais ampla esse movimento todo aqui, ó, que praticamente a gente não viu quase correção nenhuma nesses últimos dias todos no índice, tá? Pelo gráfico diário é o que a gente tinha destacado, tá esticado, ó, já vem desde lá de cima da resistência, perdeu esse suporte aqui importante, chegou em retração, ó, de 50% desse movimento todo aqui, tá? E segurou. Vamos ver se ele vai formalizar um suporte aqui, e aí pode ser que ele fique preso entre essas regiões, e aí a gente vai ver aí, ó, 50% com médias aí por cima, aproximando, ele pode ficar acumulando aqui, tá? Para, quem sabe, realizar um rompimento aí definitivo e vir testar essas regiões aqui mais abaixo, tá? Então, vamos ver, porque ele deixou uma rejeição aí relevante
nessa retração aqui, tá? Perdeu a mínima desse candle, mas conseguiu voltar tudo aí para cima para fechar acima da retração de 50%. Então, vamos ficar atento a isso. Então, pelo Intra 60, ó, se ele superar essas retrações aqui, a média de 21 vem conduzindo já há bastante tempo, ó, que ela não é superada, tá? Então, vamos ver se o mercado vai conseguir superá-la, tá? Nos próximos pregões. Hoje, ele até deixou um gatilho interessante pelo Intra 60, ó. A gente conseguiu ver aqui, tá? Olha aqui, uma rejeição bem relevante aí, uma correção para a média de 21, que foi a média de 200 lá do Intra 5, que a gente também viu gatilhos lá próximo dessa máxima aqui do dia. E perdendo essa mínima aqui da segunda hora, ó, ele ativou uma venda, realinhou a 9 com a 21 aí no Intra 60 e entregou um movimento aí de mais de 1.500 pontos aí para baixo, tá? Então foi um baita movimento. Hoje eu estava olhando mais para compra, buscando esse repique, consegui pegar, né, uma boa oportunidade ali na compra na parte da manhã e depois acabei não surfando esse movimento aí de baixo na parte da tarde. Normalmente, se eu já garanti o dia ali de manhã, eu não faço nada, tá? Mas deu algumas oportunidades, vou comentar. Hoje foi um dia bem bacana, tá, no índice. Então, perdendo essa mínima aqui, ó, em confluência lá com alguns gatilhos que teve no Intra 5, quem não conseguiu pegar esse movimento de alta do início do dia, ó, foi show de bola aqui essa venda, tá? Chegou a 1.460 pontos aí de queda da ativação. Quem pegou lá em cima deu muito mais. Quem pegou lá perto da 200 do Intra 5, ó, deu 1.800, 1.900 pontos, tá? E depois, ó, terminou o dia fazendo repique. Vamos ver se isso vai ser só um repique para as médias ou se ele vai deixar a estrutura aí para tentar uma reversão, falhar esse fundinho aqui de ontem, tá? E tentar puxar para cima, beleza? Intra 5, o que a gente tinha? A gente tinha um canalzinho de baixa, que eu tinha destacado aqui, ele abriu em gap de alta hoje, tá? Já acima de todas as médias. Deixou uma bandeirinha de alta, ó. E logo no início do pregão ele já deixou um gatilho bacana, tá? Ó, gatilho, com volume, segundo maior volume do dia até então. E uma correçãozinha aí para a média de 9 que foi ativada e com possibilidade de buscar alvo lá em cima na média de 200 que foi cravada. Eu estava acompanhando o dólar na hora, eu peguei uma venda no dólar também, estava distraído ali com o dólar, acabei perdendo o time dessa entrada aqui. Ele puxou, eu até tentei posicionar a ordem aqui, ó, mas aí ele não voltou para buscar minha ordem, eu tirei e aguardei. Fui entrar só aqui em cima quando ele estava ativando a superação da máxima lá da primeira hora, tá? Aqui, ó. E aí peguei 300 e poucos pontos aí até essa média de 200, tá? Aqui deu 540 pontos, se não me engano, o stop era curtinho, então uma operação bem bacana, buscando um repique aí em um mercado que estava esticado, deixou uma estrutura aqui, ó, de pivô de alta, tá? Com alvo na 200, em confluência com retração, ó. Se a gente pegar todo esse movimento prévio aqui, ó, a gente consegue ver que tinha confluência da retração de 50% com média de 200. Então aqui, ó, foi o gatilho que eu falei lá do Intra 5, tá? Ó, esse gatilho aqui, inicialmente, tinha bastante confluência aqui, então quem não conseguiu pegar esse movimento de alta tinha a oportunidade de pegar a venda aqui. Aqui também, quando perdeu a mínima desse candle, que tinha confluência lá com a ativação do gatilho do Intra 60, tá? Que esse candle aqui foi exatamente o que fechou a segunda hora do dia, tá? Então, a gente tinha algumas confluências interessantes aqui e o mercado pagando movimentos bons aí de queda, tá? Depois, ó, ele formalizou aqui, ó, uma linha de tendência de baixa, tá? E deixou alguns gatilhos também. Aqui era um horário ruim, mas a gente teve aqui, ó, dois gatilhos aí na ponta vendedora, perdendo esse suportezinho. Ele formalizou um suporte aqui, ó, essa base do triângulo, tá? Que ele formou aí no horário do almoço. Mas aqui era meio-dia e pouco. Eu nem estava na frente da tela aqui nesse momento. Ele entregou, deixou essas oportunidades aqui de venda. Para mim foram interessantes. E depois, talvez a melhor que tenha tido aí na parte da tarde teria sido aqui, ó. Tá? Uma troca de polaridade depois de perder esse suporte, ó. Ele já estava montando uma estrutura, ó, topos descendentes, formou um suportezinho,
perdeu o suporte, trocou polaridade e entregou uma baita pernada de baixa, tá? Aqui a gente consegue ver, ó, topos descendentes, tá? E aqui uma troca de polaridade com gatilho e oportunidade para entregar esse movimento de queda. Quem não conseguiu pegar ali, ó, poderia pegar aqui também, tá? Demonstrou força aí, teve volume alto. Então, alguns gatilhos bem interessantes aí que o índice deixou na parte da tarde, dando continuidade na movimentação de baixa. Ele estava mais esticado lá no Intra60? Tava, mas mercado em tendência, dava para aproveitar aí. Quem não conseguiu pegar lá no início do dia a compra, o mercado deu alguns sinais bons aí de venda pelo Intra 5, tá? Inclusive os primeiros em confluência com o Intra 60, que deixou uma correção bacana lá na média de 21, tá? O problema era o diário esticado. Mas aí fica a critério de cada um, tá, pessoal? Vai dar as regras aí do operacional. Eu preferi olhar para a compra e já garantir meu dia no movimento de correção. Depois eu nem estava considerando fazer mais nada na parte da tarde. Ele entregou um movimento bacana, mas você tinha que ter ciência que o mercado já estava mais esticado, tá? Para baixo, principalmente pelo gráfico diário. Intra 60 e Intra 5 estava bacana para uma continuidade aí nessa tendência, beleza? Depois, ó, na parte da tarde, ele formou uma cunha, chegou nessa região aqui, que é aquela retração macro lá de 50%, deixou um candle forte aí, ó, com volume, virando a média, tá? Esse até que não foi volume acima da média, foi esse aqui que foi melhor, mas deixou um candle bem convicto aí, virando a média de 9 para cima, uma estrutura de reversão, que é essa cunha. A gente via que o mercado estava perdendo força na queda, tá? Porque o movimento estava muito amplo, muito esticado. A gente vê que o ativo vai cansando, o mercado vai cansando, e entregou um movimento aí de correção no final do dia, bem bacana. Esse movimento aí chegou a pagar mais de 700 pontos, tá? Até aquela regiãozinha de troca de polaridade, ó. Vamos ver se amanhã ele vai se segurar aqui, junto com retrações também, tá? Do dia, ó. Vou tirar essa retração aqui agora, junto com a retração de 50% do dia. Terminou o pregão, ó, dentro de uma região de trap zone, né? Média de 200, 9, 21 e 50. Então, médias por baixo, médias por cima, um range curto aqui. Tem essa zona de pressão aqui também, que é uma possível troca de polaridade. Então, vamos ver como que o mercado vai se comportar amanhã. Se ele vai deixar, né, quem sabe, romper essas regiões aqui, ó, e deixar pullback com médias próximas, gatilho convicto para uma continuidade, ele pode voltar lá para cima para testar a máxima de hoje e região de resistência, tá? E aí buscar um movimento de correção mais amplo. Se ele perder essas médias aqui para baixo, deixar um pivô de baixa aí, ou já deixar rejeições e estruturas aqui de reversão na 200, ele pode querer ganhar força de novo para baixo para testar novamente esse fundo aqui, tá? Mas lembrando que já deixou uma rejeição relevante aqui nesse fundo e o mercado está mais esticado. Então eu ainda vejo maiores probabilidades aí mais interessantes para buscar ainda operações de correção, tá? Mas vamos ver como que ele vai se comportar. Aqui a gente já tem, ó, estrutura de pivô de alta sendo ativado. Então, se ele superar toda essa região aqui, ó, que tem confluência de média de 200, retração de 61.8, essa região de troca de polaridade aqui, ele pode ganhar força aí para cima, tá? E aí, ganhando lá 21 do Intra 60, ele pode acelerar um movimento de alta para corrigir parte desse movimento bem amplo aí, né? Beleza? Bom, então foi isso no dia de hoje. Pregão bem movimentado, a gente viu algumas boas oportunidades aí no índice, tá? É isso. Vamos para o Dolinha. Dolinha, ó, o que eu comentei hoje? Ele ativou um movimento de inflexão, ó. Esse movimento de queda que segurou em retração, fronteira de gap, suporte, quando ele vira nessa volta em V aqui e supera essa máxima, ó, ele ativa alvos aí, abre alvos, tá, de inflexão desse movimento para cima. E aí a gente tem alvo de 61.8, próximo aí de uma média de 200 e dessa região aqui do alvo de 100%. É claro que, assim como o índice, já está esticado. Olha onde está a média de 9, olha onde está 21, tá? Imagino que ele faça uma correção aí, pelo menos para trocar polaridade, quem sabe, nessas regiões de resistência rompidas.
seria aí um movimento mais saudável para ele continuar em alta, tá? Mas o dólar hoje ganhou muita força, cara. Eu tava vendo aqui, ó, o volume do dólar, pessoal. Se a gente olhar, ó, esse aqui é o gráfico diário, né? Ó, se a gente pegar esse volume de hoje, tá? Olha aqui, pessoal. Tirando aqui desde novembro, ó, pra cá. Deixa eu colocar retinho aqui. Ó, desde novembro pra cá, a gente teve um dia só, que foi em fevereiro, que teve um volume um pouco maior do que esse, que foi esse aqui, ó. Tá? Tirando isso, ó, só lá em novembro do ano passado que a gente teve um volume tão alto igual a gente teve hoje no dólar. Então, para vocês verem a força desse movimento, foi realmente o volumaço que entrou aí no ativo, tá? Ele devolveu boa parte da alta, mas demonstrou bastante força, superou aquela região dos 5 redondo, tá? Abriu aí ancorado na 9, 21 perto aí do Intra 60, mas foi o que eu falei, estava mais esticado, tinha pelo gráfico diário, tinha resistências aí logo acima, então não olhei por oportunidades na compra no dólar e peguei um movimento de queda que me tirou na proteção, mas pagou um movimento bacana. Amanhã, vamos ver se ele vem trocar polaridade aqui nessas regiões, tá? Para continuar, seria o ideal, tá? A aproximação das médias aí. Mas lembrando, o diário está esticado, então o ideal seria ele corrigir mesmo de forma mais convicta aí esse movimento. E aí a gente pode trabalhar com retrações desse movimento todo aí de baixo. Claro que aqui num cenário bem mais macro, tá? Devido à força desses últimos movimentos, não acho que ele já vai querer corrigir isso tudo rapidamente. É claro que assim, não tem como a gente prever nada, mas se o ativo pega mesmo uma tendência forte, ele pode ser que ele corrija até essas regiões aqui só de troca de polaridade, né, para tentar já dar uma continuidade. Vamos ver. Temos que aguardar aí, ver como que ele vai desenhar aí as estruturas para a gente poder ver o que dá para fazer. Pelo Intra 5, ó, a gente tinha aqui, ó, foi o que eu destaquei. Ele deixou um cenário. Se fosse outro contexto, pessoal, ficaria show de bola essa comprinha aqui, ó. Um candle ancorado numa linha de tendência de alta, com média de 50, realinhamento da 9 com a 21, estrutura prévia de alta, ativando o pivô, ó. Bem bacana, tá? Para uma continuidade. Só que eu não cogitei pegar compra aqui, por quê? O ativo estava esticado, o índice abriu em gap de alta, puxando um movimento de alta, tá? Então os dois estavam andando para o mesmo lado. Aqui tinha a região dos 5, ó, bem na cara. Logo acima também tinha uma resistência relevante, tá? Então, aguardei ele chegar nessa região de resistência, ó. Aguardei ele chegar nessa região de resistência e deixar gatilhos. Olha como que ele foi perdendo força. Começa a deixar muito pavio para cima. E nesse segundo gatilho aqui, ó, de rejeição nessa resistência, tá? Já tendo em mente que o ativo estava esticado, eu peguei uma venda para buscar um movimento de correção. E aí entrei nessa mínima aqui, stopzinho na máxima do dia, 9 pontos. Eu estava buscando inicialmente aqui o fundo do dia, só que o que eu percebi? Tinha muita barreira aqui segurando, travando o ativo, tá? O índice chegou esticado lá na 200, rejeitou. Então, quando ele formou esse candle aqui, ó, ele já estava me pagando 7,5 pontos. Eu falei, cara, vou proteger aqui, se ele me tirar, eu garanto aí meus 7,5 pontinhos. E tá show de bola. Ele chegou nesse fundo aqui do dia, mais ou menos, ó, nesse fundinho, chegou a me pagar 13 pontos, mas voltou aqui para me tirar na proteção e tá tudo certo, tá? É claro que se fosse uma proteção aqui de 3, 4 pontos, pessoal, aí eu prefiro deixar meu stop no zero, né? Se for para pegar 3 pontos aí no dólar, eu prefiro deixar no zero e deixa ele trabalhar aí para ver se busca o alvo. Agora, como já era 7,5 pontos, já tinha pegado um gain lá no índice, falei, pô, vou complementar aqui meu resultado do dia. 7,5 pontinhos já dá para pegar aí, né? Alguns pontinhos bons aí no dólar. Já dá para proteger, tá? Então vai muito aí do cenário também que o ativo se encontra, tá? Aqui no caso a gente tinha uma linha de tendência bem próxima, uma média de 50 bem inclinada. Então assim, o ativo bem forte nos últimos dias. Então, pô,
Por que eu vou deixar ele voltar lá e me tirar no zero se eu posso pelo menos garantir 7,5 pontos? Se ele deixasse outra oportunidade na venda, eu tentava outra coisa, tá? E aí ele ganhou força e foi embora. Mas aqui foi o que eu falei, estava muito esticado, tinha regiões de resistência aí acima, tá? E ficou difícil, mas pegou uma tendência forte, conduzido pela 9,21, ó, e entregou um baita movimento. Terminou o dia corrigindo, tá? Vamos ver, dá até pra gente pegar aqui, ó, tipo uma bandeirinha, quem sabe, ó. Aí, ó. Tipo uma bandeirinha, um canalzinho aí. Vamos ver se vai ser uma bandeira mesmo. O ideal é ele entregar uma correção mais relevante aí, tá? Também tá em trap zone, ó, então quem sabe ele venha trocar polaridade aqui nessa região. Ó, média de 200 com região de troca de polaridade aqui, de pressão. Vamos ver como que vai ser a abertura amanhã, tá? Bom, foi isso aí que tivemos no dia de hoje. Amanhã a gente tem dados importantes aí na agenda às 9h30. Então vamos seguir acompanhando aí. Hoje, de toda forma, deu para pegar duas boas operações, garantir um bom resultado nessa quarta-feira. Ontem eu acabei não conseguindo pegar nada porque fiquei sem internet de manhã, perdi a oportunidade no dólar, depois o mercado ficou um pouco mais complexo. E aí acabei né, não operando, porque fiquei quase a manhã toda sem internet. Então tava no 0 a 0 ontem, mas hoje, pô, deu para pegar 2 gains aí e fechar muito bem aí o dia, encaminhar bem a semana. E é só a gente seguir aí fazendo o que precisa ser feito, seguir o plano que quinta e sexta-feira a gente também vai ter com certeza dias bons e fechar bem a semana e o mês, beleza? Bom, é isso então, pessoal, vamos que vamos. Um excelente fim de quarta-feira aí para todos. Tamo junto.